Olá, bem-vindos ao Psiqueolística. Hoje, então, é a aula sobre a cor anil. Anil e as cores similares, pelo menos agora aqui na introdução. Então, esse anil e essas cores similares, elas fazem parte do grupo das cores terciárias, formada pela combinação do violeta com uma das cores que a formam. Então, esse anil, a gente pode chamar ele também de índigo, é a mistura da cor violeta com o azul. E essa cor, ela é a mais utilizada dentro da cromoterapia se tratando das cores terciárias. Essa cor índigo, né? A púrpura e as cores próximas, que seriam a granada, a cor vinho, elas são formadas pela cor violeta misturado com o vermelho. O jacinto, que é um nome de um tipo de safira meio rosada, tem basicamente a mesma composição, só que é mais claro e assim por diante. Então a gente vai ter várias cores similares. Só que por esse fato dessas cores serem bem similares ao próprio anil, ela acaba não sendo tão utilizada assim na cromoterapia. Então a gente vai aqui também se concentrar mais na cor anil, ou no índigo, para quem preferir chamar. Essa cor, então, ela carrega a frequência do azul, que foi a cor da aula passada, e a cor violeta, que será a próxima. Então, a gente pode entender de que essa cor, naturalmente, ela carrega um pouco da energia e característica dessas duas, tanto do lado psicológico quanto energético. Lembrando também de que a gente está falando principalmente aqui nas aulas da cor luz, que é a utilizada na cromoterapia, pelo menos a mais utilizada. Inclusive, a cor pigmento, quando ela é utilizada, ela serve muito como complemento e para a influência psicológica dos ambientes. Complemento, por exemplo, na forma de roupa, né? Então, a pessoa está de um tratamento, então ela vai usar a cor oposta da cor que ela está precisando. Isso eu falo bastante lá na aula 3. Então, quem não lembra lá, dá uma olhadinha para ficar um pouquinho mais claro. Então, para quem quiser estudar e entender essas cores similares do anil, basta entender as associações físicas e psicológicas dessas matizes, ou seja, estudar o vermelho e o violeta. E aí, imaginando o que aconteceria com essas cores se elas fossem mais ou menos assim combinadas entre si, e com o azul, que aí formariam aquelas cores. Mas, dentro da cromoterapia, a anil é considerada uma quase que exceção de estudo, justamente por ela ser uma cor terciária. A gente vai ver de que ela é a única cor terciária que a gente estuda e usa na cromoterapia. E, ao meu ver, também vale assim estudar separadamente mais ele mesmo, o anil, do que as outras cores similares existentes. Até porque, segundo algumas associações, como a das dos 7 chakras, e dessas 7 cores encontradas dentro do arco-íris, esse anil ele seria uma cor encontrada nessas duas formas, né, de estudo, tanto dos chakras, centros energéticos, né, e do próprio arco-íris, sendo então essa cor o representante desse chakra frontal. Inclusive, esse chakra frontal, ele é também conhecido como o terceiro olho. E ele é a nossa ponte entre o consciente e o inconsciente. E ele está também relacionado fisicamente com as estruturas da base do crânio. E, em conjunto, ele é também o chakra mais próximo do nosso hipotálamo, ao qual ele se liga à nossa glândula hipófise e pituitária. Rapidinho, então, aqui para a gente entender melhor sobre essas glândulas. A nossa glândula pituitária, ela trabalha em conjunto com o hipotálamo, que faz a coordenação do nosso sistema nervoso. Os hormônios da pituitária, eles estimulam o fluxo no intestino, eles mantêm os vasos sanguíneos tonificados e estimulam o funcionamento dos rins. Em conjunto, eles mantêm a temperatura e controlam o crescimento e desenvolvimento do corpo. A secreção irregular da glândula pituitária, ela resulta em umas anomalias do crescimento, como a obesidade, o gigantismo ou até o nanismo. Nanismo, quase que eu esqueço.
E como tá meio que tudo conectado, né? A gente pode ver de que um desequilíbrio em uma área da vida ou em um centro energético, nesse caso a gente está falando das glândulas do chakra frontal, pode resultar em outras ou todas as outras áreas. Então esse desequilíbrio pode se estender para as outras áreas da vida. Nada tá tão assim separado, né? A gente vê uma pessoa que tá com problema na relação, provavelmente ela vai ter problemas em algumas áreas da vida, porque dentro de casa a gente se relaciona com alguém, no trabalho a gente se relaciona com alguém, então vai se estender para essas outras áreas. A gente vê também algumas pessoas que sofrem da própria depressão e que essa tristeza e confusão muitas vezes acaba se expandindo ao fato dessas pessoas não se sentirem mais à vontade com até o seu trabalho antes realizado ou em alguns ambientes que habitavam. Então, quando a gente trata a raiz, nesse exemplo, né, dessa depressão, ou seja, o que levou a esse quadro da depressão, a gente pode começar a resolver consecutivamente todas essas áreas, porque está tudo conectado, né? Eu gosto muito de trazer o holismo dentro da própria cromoterapia, então é um curso holístico. Eu trabalho no meio holístico, então eu acho muito necessário a gente sempre entender dessa forma mais holográfica. Com a cromoterapia, por exemplo, a gente utiliza da cor que traz a frequência contrária da depressão. E com isso a gente pode dar um espaço aí para a pessoa respirar, digamos assim, e conseguir resolver essas emoções que estão por detrás daquele sintoma principal. Então, essa cromoterapia holística, ela funciona mais ou menos assim. Eu acho que todo o estudo da cromoterapia, querendo ou não, ela acaba sendo holística, porque a gente acaba olhando para outras áreas que não são tão olhadas no dia a dia. Em algumas áreas da saúde, falando, ou de outras áreas também. E isso pode ser feito com qualquer outra especialidade, assim. Sobre as funções corporais dessa cor, a gente pode entender de que esse conjunto de estrutura engloba as seguintes funções: todos os sentidos, respostas corporais instintivas, as emoções, ligado entre o córtex cerebral e todo o sistema endócrino e metabólico. Essas posições anatômicas, características físicas, permitem, então, uma boa compreensão dessas relações orgânicas com o anil. Junto disso, ele pode se relacionar com todo tipo de distúrbio sensorial, em especial com os problemas de visão, audição, o olfato, cujos os nervos eles correm bem nessa região aí e nessa raiz desse chakra, no caso o frontal, né, que ele é associado com a cor índigo. O excesso de anil, ele muitas vezes corresponde à atividade intensa desse chakra, se associando ao excesso de atividade mental. Nesse caso, a percepção ela se volta para o interior e para uma intensa atividade de imaginação, que em casos extremos acaba sendo de distorção energética e que pode até se dissociar da realidade exterior. Então, se a gente vê um excesso da cor amarela, que ela é também uma cor de que fala do mental, a gente pode ver um desequilíbrio numa mente muito agitada. Já agora, mais voltada assim para o racional e para o dia a dia mesmo, já o azul, aqui em especial o anil, ele está mais voltada para uma mente imaginativa, de que muitas vezes imagina uma situação, mas não necessariamente consegue trabalhar no mundo físico para ela acontecer, tá? Outra coisa que pode dizer esse excesso do anil são os olhos, podem ser míopes dessa pessoa com excesso de azul. Talvez essa pessoa tenha o excesso de azul durante uma vida inteira, a gente vê isso. Quem estuda bioenergia tá ligado, né, nessas cristalizações que são feitas às vezes uma vida inteira. Então a cromoterapia ela pode também ajudar nesses casos. Então esse míope é a pessoa que tem dificuldade de ver de longe. Quando então há pouca energia no anil, a pessoa ela tende a agir mais no mundo externo, né? Muito anil, lado interno. Pouco anil, lado externo. Com pouco ou nenhum contato com as suas emoções de fantasias. Então, quem tem pouco azul ou cresceu com essa frequência do azul não ser tão alimentada, pode ser uma pessoa
que não tem muito contato com esse mundo da fantasia, talvez com esse mundo mais imaginativo ou até da espiritualidade. E se for muito intenso essa falta do azul, os olhos dessa pessoa podem ser hipermetrópes, que é com dificuldade de ver perto, tá? As disfunções na função do hipotálamo pode surgir em caso de excesso de energia, como a voracidade de todos os tipos, incluindo tanto de comida, bebida, droga, como também de sensações e sentimentos, a raiva, a sexualidade, a posse, né, dos objetos, então todos os tipos de voracidade. Também o amortecimento das funções cardiovascular e respiratória expressam pelo excesso de anil, que acaba sendo uma cor extremamente fria e muitas vezes até depressiva, né, para o organismo. E as características inversas ela pode ser associada com a deficiência do anil. Outra coisa no que se refere à função coordenadora da hipófise. Essa glândula, né, essas glândulas aí que estão relacionadas a o chakra frontal e essa cor. O excesso ou a falta do anil pode se manifestar por distúrbios endócrinos diversos, uma vez que a própria hipófise, por meio de seus hormônios, controla o funcionamento de todas as outras glândulas. Lembram de que eu comentei que depois do tratamento da cromoterapia, geralmente a gente dá meio que um banho assim da cor azul? Eu falei isso também na última aula. O mesmo, ele pode se dizer ao anil. Isso porque o azul e em conjunto assim um pouco também do anil, eles acabam por equilibrar o excesso das outras cores, tá? Claro que a gente não vai utilizar o anil ou o azul em excesso, senão a gente vai estar gerando outro desequilíbrio. Mas ele gera o equilíbrio. Tanto que a gente até vai ver, né, de que algumas vertentes falam de que esse chakra ele também comanda todos os outros chakras, mas por conta da relação à função do cerebelo, distúrbios no chakra frontal e consecutivamente dessa cor anil, elas são associadas à dificuldade na coordenação dos movimentos corporais e na manutenção do nosso equilíbrio. Seja por excesso ou por falta de energia, a alteração dessas funções por espasmos ou por fraqueza terá sempre meio que os mesmos resultados, que é a dificuldade de manter o equilíbrio, de fazer alguns movimentos harmoniosos e de seguir numa direção escolhida, que são as características de vários problemas neurológicos. Isso a gente pode ver tanto fisicamente quanto em outros corpos, como exemplo do desequilíbrio emocional ou mental. Então, essa capacidade de fazer movimentos harmoniosos e seguir uma direção escolhida, a gente pode ver muito assim, né? E se uma pessoa ela tem muita energia nos chakras superiores ou dessas cores mais frias, ela pode ser uma pessoa que tem dificuldade de ter um controle nas suas sensações físicas, do seu movimento corporal, de suas necessidades físicas. Então ela vai se sentir aí meio desengonçada, pode ser que ela se sinta meio assim, eu acho que não achei outra palavra para dizer. E sobre essa direção escolhida, a gente vê muito de que o azul, ele direciona, né? Então eu vou por aqui, eu vou para cá. Então, se essa pessoa tem muita cor azul, pode ser que ela, assim, coloque uma coisa na cabeça e fale, é só isso daqui, e ponto, né? Só que o contrário, se ela não tiver nada, ela pode, assim, toda hora tá querendo fazer alguma coisa e não ter tanta direção na vida. Então, quando ela quiser ter, assim, uma organização mais a longo prazo, talvez ela não consiga, porque ela tá com dificuldade de ter essa direção. O azul, ele fala muito sobre isso, tanto que aí para quem gosta de estudar sobre os raios, o primeiro raio, ele fala muito da vontade, né? Mas não desviando tanto, tá? Essa cor, ela tá relacionada ao plano mental, ao mundo dos pensamentos, principalmente da mente mais abstrata, também ao plano espiritual. Essa cor, ela tá bem distanciada das paixões ou do calor das emoções.
ela tá também ligada, assim, à imagem do grande sábio, da feiticeira, do bruxo, da anciã. Tá ligado, então, ao mundo mais abstrato e mental. Talvez quem tenha bastante dessa cor azul trabalhe ou goste de algumas coisas, por exemplo, a arte, a astrologia, talvez seja uma pessoa que pinte, que sabe que trabalham ou que tem hobbies com essas questões mais abstratas do ser. O Walt Disney, né, ele podia ser um exemplo disso, assim, ele direcionava muito bem essa cor azul para as imaginações dele, mas ele conseguia concretizar, né, ele fez um trabalho relacionado a isso, então esse seria um azul bem direcionado. Então, a ligação entre a consciência e o mundo inconsciente fala dessa cor. Então, é a cor que influencia os processos. Essa cor, né, ela é uma cor muito que influencia os processos de sugestão mental e cura psicossomática. Não é acaso até que eu comentei mais anteriormente de que lá no Oriente esse chakra frontal ele é muitas vezes considerado a sede da mente ou o chakra mestre, que justamente ao ver deles esse chakra deve ser ativado em primeiro lugar para aí se estender o efeito dele estimulante e consciente para todos os outros. Muito interessante essa visão também. A cor anil, então, ela é a cor da liderança, da organização, da espiritualidade, dos estudos mais elevados, dos conhecimentos mais profundos, das conexões mentais, dos mestres da meditação, da firmeza, certeza, da vontade do espírito, né? E da reta ação. Que é aquela coisa da direção, né? A reta ação. Eu pego isso daqui e eu vou para lá, né? O meu pensamento e o meu sentimento está moldado para onde eu quero chegar. Né? O azul, ele fala disso. O excesso desse anil pode simbolizar no plano psicológico a tendência a se refugiar em atividades mentais, abstratas e de fantasia. Também de se afastar de forma disfuncional. Pode trazer um gosto por uma certa rigidez formal, um excesso de respeito por algumas normas e rituais, e uma busca excessiva de poder e liderança e de um certo controle do mundo exterior, pode também dizer. Essa deficiência do anil, pelo contrário, simboliza a incapacidade de fazer contato sensorial com o mundo, que pode chegar ao extremo da dissociação mental. Pode trazer, então, essa deficiência do anil, pouca imaginação e baixa consciência das próprias emoções, uma vez que esse anil ele fala da lucidez, da consciência, e também dificuldade para transformar suas ideias em algumas ações, ou então, pelo contrário, muita ação e pouco pensamento, pouca imaginação, pouca inspiração. Nos dois casos, seria uma pessoa que cumpre bastante ordens, que gosta, né, de cumprir as ordens, mas não necessariamente gosta ou consegue liderar. Ou pode ser uma pessoa indecisa demais, ou um pouco arrogante. Então, falam também desses sentimentos. O azul é também uma cor coagulante quando aplicada diretamente sobre um sangramento. E a gente vai ver agora sobre isso também. O anil ele está bem próximo da cor preta e por isso ele acaba sendo uma cor muito fria, dando uma impressão de lentidão extrema. E por causa disso também ele acaba sendo bem calmante. Ela é uma boa cor para pessoas que se encontram em estado de agitação ou física ou mental. E deve ser evitado com algumas pessoas que tenham tendência à depressão ou cujo organismo esteja mais fraco ou debilitado. Esse efeito frio dele acaba fazendo com que essa cor, né, anil, é utilizada para problemas dos órgãos do sentido, problemas neurológicos, principalmente convulsões, alguns problemas também psicológicos que envolvem vícios, obsessões e distorção da percepção da realidade. E por ela ter uma qualidade fria e constritora,
ela acaba contendo hemorragias e outros derrames de líquidos no organismo. Constritora, para quem não lembra, é como se fosse fechadora de orifícios, né? De qualquer vazamento assim. Bom, sobre essas distorções da percepção da realidade, se houver pouca energia no chakra frontal, a gente pode estar colocando um pouco de anil nesse centro. Se houver excesso, a gente pode carregar o centro básico ou sexual, ou seja, o primeiro e o segundo chakra, se houver o excesso dessa cor anil. Eu gostaria também de tirar uma dúvida aqui sobre a cor complementar do azul. Se a gente for ver a cor amarela e o azul, elas falam sobre o lado mental, basicamente falando, e querendo ou não, elas se complementam. Contudo, se a gente for analisar energeticamente e mais profundamente o psicológico, a gente pode dizer que o laranja, ele seria o real complementar, se tratando de excessos, tá? Então, isso porque a cor laranja, ela contém também a frequência do amarelo, justamente por ela ser uma cor secundária. Então, ela é a mistura do vermelho com o amarelo. O azul, né, se a gente for olhar, ele fala do mental puro. O laranja, do emocional, também do instinto. Então, a gente pode perceber isso da seguinte forma, né? Se uma pessoa ela tiver com depressão, provavelmente ela vai estar com dificuldade de entender as suas emoções, com pouca energia, pouca vontade e talvez até pouca vontade de viver. E o excesso do azul, principalmente o anil, ele pode falar dessas questões, né? Só que, por outro lado, se a gente pegar a cor laranja, a gente vai ver de que ela fala sobre a energia, sobre o desejo, sobre a vontade de viver, sobre o ânimo. Já se a gente pegar o amarelo, a gente vai ver de que ele também fala um pouco dessas questões. Mas quando dessas questões eu falo, né? Porque o amarelo, ela pega também um pouco do nosso emocional. Ela pega um pouco do emocional com o racional. Só que quando a gente fala do anil, a gente pode utilizar o laranja mesmo, né? Acho que tem ficado um pouco claro, principalmente em quadros de desânimo, de depressão e de obesidade. Aí a gente pode estar usando a cor laranja. As características do excesso de anil, particularmente a depressão, a retenção de líquidos e a excitabilidade neurológica, elas devem ser contrabalanceadas com cores quentes, em especial o laranja, que foi o que eu falei, né? Que acaba sendo, nesse caso, a cor complementar do anil, né? Do azul. Quando houver necessidade de usar o anil e houver necessidade de tomar cuidado com algumas possíveis reações negativas ou da pessoa que você vai aplicar ou em você, a gente pode estar empregando uma cor de hortênsia, que é o anil, só que bem mais clareado pela luz branca. A gente falou isso, eu não lembro agora em qual aula, que é o aspecto de luminosidade, né? Algumas cores que tem mais da cor branca. Essa cor hortênsia seria uma luz mais luminosa da vertente do anil. Sobre os nutrientes e as substâncias ativas do organismo ligado a essa cor anil, elas estão sendo indicadas tanto para a estrutura do cérebro como a dos hormônios da hipófise, que elas estão relacionadas com o nosso centro energético, né, que está localizado aqui, que seria também o terceiro olho. Então, a gente fala desses nutrientes sendo o enxofre e o fósforo. Eles são bem encontrados assim nas leguminosas, que é os feijões, as lentilhas, as ervilhas. Especialmente sobre o enxofre, a gente pode encontrar também nas nozes e sementes, especialmente nas amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, semente de abóbora, gergelim, nas nozes, em frutas secas também, principalmente no pêssego, uva passa branca, né, no caso, damasco, figo seco, em alguns vegetais, né,
em especial aspargo, brócolis, couve de bruxelas, repolho roxo, alho poró, cebola, rabanete e agrião. Sobre o fósforo, a gente pode encontrar na semente de abóbora, em algumas frutas secas, nas próprias leguminosas mesmo, né? Que a gente citou aqui acima, no amendoim, na amêndoa, na castanha do Pará e assim por diante. É comum ser associado também dentro da cromoterapia alguns alimentos na respectiva cor necessária. Só que o anil ele acaba sendo uma cor que não é tão predominante na natureza. Mas a gente pode pegar sim alguns alimentos próximos dessa cor, como a ameixa e a ameixa seca, a amora, blueberries, o milho azul, que é meio raro, mas ele é bem abundante lá pelo Peru, e também em alguns lugares aqui nativos brasileiras. Inclusive no Peru também tem uma batata que tem uma cor meio índigo assim. Outros alimentos também seriam a berinjela e as próprias uvas pretas. É legal a gente relembrar rapidinho aqui da aula, se eu não me engano, 2, que eu citei, de que não é bem a cor que existe, mas sim diferentes frequências e comprimentos de ondas que são absorvidos pela nossa retina e, digamos que, interpretados pelo nosso cérebro. Então, que aí a gente diz, né, é aquela cor, tá? Então, é a frequência dos alimentos que acabam tendo essa cor. Mas aí a gente escolhendo os alimentos com essa cor, acabam carregando essa frequência. Eu falei a mesma coisa, né? Inclusive, a cor azul na natureza ela é meio rara, assim, no seu sentido mais natural. E tem uma explicação física, que seria, quando a gente falando assim, das partes mais assim de comer mesmo, da comida no azul, né? Essa explicação de que não existe tantas frutas e legumes azuis seria mais ou menos de que os corantes presentes nas plantas, cuja função é proteger elas acabam sendo substâncias muito sensíveis à luz, ao oxigênio e também à acidez. Enquanto os pigmentos verde e vermelho eles são mais resistentes, o azul ele se degrada muito rapidamente, a não ser que esteja num ambiente assim meio alcalino, que é mais ou menos raro assim na natureza, já que a maioria dos alimentos tem um pH mais ou menos de neutro para ácido. E junto, segundo o meu mestre da cromoterapia, uma substância também diretamente relacionada ao anil é a água. Ele fala de que o excesso de anil pode estar relacionado com a retenção de líquido e inchaço, sendo necessário, nesses casos, reduzir a ingestão de água e de sal e utilizar um diurético suave, como chá, chimarrão, um suco de abacaxi, e de que essa falta de anil, na visão dele, pode se manifestar por meio de grandes perdas de líquido que pode levar à desidratação. E que nesses casos, além de corrigir a causa do distúrbio, é necessário aumentar a ingestão de água para repor o volume do líquido perdido. Essa analogia é muito bacana, né, da qual eu aprendi e faz muito sentido, porque o laranja, sendo uma cor quente, ele fala sobre a digestão. E a água, de certa forma, ela precisa também ser digerida e eliminada. Se ela não for, pode ficar assim em excesso e, de certa forma, o próprio excesso, né, desse azul. Nesse caso, o anil. Então, muito bacana essa visão. Vamos contar aqui também. Sobre as pedras e cristais relacionados com essa cor, e alguns dos chakras frontal são algumas gemas escuras, como azul escura, né, como a azurita, o lápis azul, a safira e a sodalita. A cor anil, ela também está relacionada ao elemento éter, junto com a espiritualidade e o eterno, o abstrato, né, como eu falei bastante aqui. Alguns óleos essenciais relacionados com essa cor e o chakra frontal são o sândalo, o manjericão, o cedro, o gerânio, o alecrim, a lavanda. Inclusive, o manjericão ele é muito bom para clareza, né, mental. E esse centro energético ele fala muito da nossa clareza, da nossa lucidez. Um metal relacionado ao anil pode ser o chumbo, que com as suas qualidades básicas, sendo a cristalização e o acúmulo de energia, que podem se manifestar como prudência ou como inércia. Então, mais uma vez, a frequência do laranja aqui, ou do segundo chakra, chega como o oposto complementar, trazendo mais agito, mais contato com as emoções. Os usos tradicionais
que a cromoterapia da O'Neill inclui as doenças mentais de todos os tipos, em especial que se manifestam por apatia e perda de contato com a realidade, problemas neurológicos originados no cérebro e no cerebelo, como algumas convulsões, como a gente comentou lá em cima, né? Ou alguma questão de déficit de atenção, por exemplo, assim. Todos os tipos de problemas de olhos também, o nariz, os ouvidos, a gente pode aplicar no local, tá? Essa cor. Também é usado no tratamento de problemas com drogas, como também tranquilizante e para contrabalancear o excesso de cores quentes, sendo nesse caso aplicado na aura ou no chakra frontal. É muito bom para usar com reiki também, para quem aí é reikiano. Serve também para controlar hemorragias e outras perdas líquidas, como já foi descrito lá para cima. E aí a gente pode aplicar no local, tá? Da cor. No trabalho de ativação dos chakras e do crescimento pessoal, essa mentalização do anil, ela acaba despertando alguns conteúdos relacionados com esse chakra que está aqui, frontal. E ele é útil muito para trazer a consciência dos nossos medos, dos impulsos reprimidos, do despertar espiritual, da lucidez, do contato mais interno conosco mesmo. Por isso, o anil ele é considerado uma cor da percepção e da compreensão, da ativação e da purificação da mente. Essa cor pode ser associada também à meditação e visualizações. Se você ou a pessoa da qual você irá aplicar essa cor já tiver muita conexão espiritual, dificuldade de entender os seus sentidos físicos, se tem falta de presença, se sente meio atrapalhada, meio desinteressada, distante, essa cor já pode estar bem direcionada na energia corporal da pessoa e portanto, psíquica. Se os sintomas acima estiverem em excesso, você poderá utilizar mais cores quentes e ações mais íntimas, seja consigo ou com os outros, junto com o contato com sentimentos sem precisar racionalizá-los, com movimentos físicos e energia do fogo. Bom, esses seriam, o contrabalancear dessa cor índigo. Por hoje é isso. No próximo, a gente vai falar sobre a cor violeta, depois sobre as cores e não cores. E depois a gente vai falar sobre mais alguns aspectos da cromoterapia e como utilizar as cores em conjuntos e receita para algumas patologias. De resto, eu sempre vou soltar alguma coisa aqui sobre a cromoterapia para a gente falar sobre os chakras e cromoterapia, várias coisas assim relacionadas a esse universo. Sobre também como aplicar nos animais. Eu vou, tá sempre, de resto, postando mesmo alguma coisinha. Gratidão e até o próximo.